Olha só esse exemplo que eu vou fazer com você de velocidade em função do tempo no movimento uniformemente variado. Primeiro, olhando para o gráfico, você já percebeu que é uma reta crescente. Se é uma reta crescente, nós sabemos que a aceleração desse cara é positiva. Você lembra da equação? V igual a V0 mais AT. Lembra do A, que é o coeficiente angular, que é a aceleração? É ele que define, é esse coeficiente que define se a reta é crescente ou decrescente. Reta crescente é porque o A é positivo, reta decrescente é porque o A é negativo. Muito bem. Veja você que num primeiro momento a velocidade do móvel era de menos 20 metros por segundo. Depois de 4 segundos, a velocidade zero, ou seja, ele parou. Mas passaram mais 4 segundos, até 8 segundos, ele voltou a atingir a velocidade de 20. Esse gráfico aqui ele é capcioso, sabe por quê? A velocidade era menos 20. Aí a velocidade foi diminuindo. Veja você que foi diminuindo, até parar. No instante 4, qual a velocidade desse cara? É zero, ele parou, é zero. Era menos 20, agora é zero. Parou. Para o móvel parar, você pisa onde? No freio. Para o móvel parar, você pisa no freio. Se você pisa no freio, o movimento é retardado. Retarda o movimento. Então, aqui você retardou o movimento. Então, nessa primeira parte, o movimento é retardado, certo? Entre 4 e 8, veja você que a velocidade era zero e depois foi para 20. Se a velocidade era zero e depois foi para 20, você pisou onde para a velocidade sair de 0 e ir para 20? No acelerador. Você acelerou. Então é um movimento retardado, certo? Essa primeira parte é um movimento retardado, essa segunda parte é um movimento o quê? Acelerado, certo? Mas é importante você saber que o tempo todo a aceleração foi positiva. Então, movimento retardado não significa aceleração negativa. Movimento acelerado não significa aceleração positiva. Você percebeu que esse gráfico, o tempo todo, a aceleração é positiva. Porém, num primeiro trecho foi retardado, porque pisou no freio para parar. Num segundo momento foi acelerado, porque pisou no acelerador para a velocidade sair daqui e atingir aquele valor. Certo? Então tome cuidado com isso. Sabe o que o problema pode pedir também nesse movimento? Se ele é progressivo ou retrógrado. Aqui é velocidade, cuidado, velocidade. Velocidade era negativa, menos 20, menos 15, menos 10, menos 5. Menos, velocidade negativa é para nos informar que ele era retrógrado. Velocidade 0, aí velocidade 5, velocidade 10, velocidade 15, velocidade 20. Velocidade positiva é para nos informar que ele é progressivo, tudo bem? O que mais, Franco? Ele pode pedir o ΔS, não pode pedir o ΔS? Claro que ele pode. Quando a gente tem o gráfico da velocidade em função do tempo, e a gente quer o ΔS, basta calcular a área da figura. Vamos calcular a área dessa figura, Franco? Vamos. Esta área, certo? E esta área aqui. Essa é a área, certo? É a área que fica debaixo do gráfico em relação ao eixo do tempo, certo? Esta e esta. Muito bem. Vamos calcular essa área, então. O meu ΔS, como eu falei para você, é a área. Só que nós temos um probleminha, nós temos duas áreas. Temos duas áreas. Então essa área eu vou chamar de área 1 e essa área eu vou chamar de área 2. Então quem que vai ser o meu ΔS? Meu ΔS vai ser A1 mais A2. Muito bem. Quem é o A1, Franco? É um triângulo, isso daqui não é um triângulo. A área de um triângulo geralmente é base vezes altura sobre 2. Base é 4. A altura é menos 20 sobre 2. Base vezes altura sobre 2. 4 vezes menos 20 sobre 2. Isso daqui é a área 1, certo? Só que nós temos a área 2. Qual que é a área 2? A área 2 é a parte de cima aqui. Também é um triângulo, Base vezes altura sobre 2. Qual que é a base? Entre 4 e 8, dá 4. Altura, 20 sobre 2. Então dá 4 que multiplica mais 20 sobre 2. Se você observar bem aqui, você viu que esses dois números aqui só se diferem no sinal, né? Vou fazer a conta para você. Vem aqui. O meu ΔS aqui vai dar como? Vai dar como? 4 com 2 sobra 2. 2 vezes menos 20, menos 40, mais
4 com 2, sobra 2, 2 vezes 20, 40. Menos 40 e mais 40. Isso quer dizer o quê? Que num primeiro momento ele teve um ΔS de menos 40 metros, ou seja, ele foi menos 40 metros. O sinal menos no ΔS é para nos informar que é retrógrado, ele foi para trás. Então, qual que foi o ΔS1? 40 metros para trás, movimento retrógrado. E aqui? 40 metros para frente, movimento progressivo. Se ele andou 40 metros para trás, aí depois ele andou 40 metros para frente, ele não voltou na mesma posição? Então qual que é o ΔS final dele? O ΔS final dele, o deslocamento escalar dele é 0, certo? Dá para perceber isso aqui, ó. Menos 40 com mais 40 vai me dar um ΔS de 0. Não quer dizer que ele não tenha percorrido uma certa distância. Ele andou 40, depois andou mais 40. Ele andou no total 80. Ele andou no total 80. Andou. Isso é distância percorrida. Distância percorrida foi 80. Mas o ΔS, que é de onde ele saiu até onde ele chegou, foi 0. Porque ele andou 40, depois 40 de novo, voltando na posição original. Logo, o ΔS é igual a 0. Franco, e se ele tivesse pedido aceleração para mim? Daria para calcular aceleração? Claro. Como que eu faço para calcular aceleração? Pegue qualquer trecho desse gráfico. Eu vou pegar esse trecho aqui, ó. Tá vendo esse trecho aqui? Vou pegar esse trecho desse gráfico. Ao pegar esse trecho, a velocidade foi de quanto para quanto nesse trecho? Foi de 0 para 20. Foi de 0 para 20. Se foi de 0 para 20, a velocidade variou de 20. Em quanto tempo? De 4 para 8. De 4 para 8 geralmente dá 4. Então, qual é mesmo, Franco, a aceleração desse móvel? A aceleração dele é de 5 metros por segundo ao quadrado. Você poderia estar pensando, ah, Franco, mas se eu tivesse pego essa parte de baixo, daria a mesma resposta? Daria exatamente a mesma resposta, porque a velocidade inicial é menos 20, a final é 0, em 4 segundos, continua dando 5 metros por segundo ao quadrado. Ah, Franco, e se eu tivesse calculado a tangente desse ângulo aqui, daria a mesma coisa? Daria a mesma coisa. Tangente, cateto oposto, que é 20, sobre cateto adjacente, que é 4, continua dando 5. Eis aí o gráfico da velocidade em função do tempo no movimento uniformemente variado.